Fala pessoal, tudo bem? Vamos voltar então com esse projetinho de dicas de primeira e segunda fase, processo trabalho, hoje com competência em razão do local. Não sei que hora você vai assistir, tá? Então já desde já, bom dia, boa tarde, boa noite, mas é importante você fazer a leitura desse tema ou assistir essas aulas e também ler a sua CLT para que você consiga dominar, porque isso é muito comum, inclusive na segunda fase. Quando você vai peticionar, fazer uma reclamação trabalhista, você tem que saber essa regra da competência em razão do local para fazer um endereçamentozinho da sua peça. E caso você tenha que fazer a contestação e a pessoa não postulou corretamente, fazer a exceção de incompetência. Então vamos lá. A competência em razão do local, ou em razão do lugar, ou territorial, ela é relativa. Ou seja, se a parte interessada não arguir, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a prorrogação da competência. Então, aquele juiz que inicialmente era incompetente em razão do local, ele passa a ser competente, porque ela é uma competência relativa e não absoluta. Isso está previsto, né? A competência em razão do local está previsto no artigo 651 da CLT, que eu vou deixar você ir lá buscar. Pega ali o seu vademecum, pega ali a sua CLT e abra no artigo 651. Vou dar um tempinho aqui. Tic-tac, tic-tac. Pegou? Então, olha lá, ó. O que diz o 651? A competência das juntas de conciliação e julgamento, e aqui eu faço um parênteses, não existe mais junta de conciliação e julgamento. Hoje o correto é vara do trabalho. A CLT só não mudou a redação, mas a Constituição já fala isso. Acabaram as juntas de conciliação e julgamento. Hoje o correto é falar vara do trabalho. Vara do trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho. A competência das varas do trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. Então, qual é a regra? Meu aluno aí do Brasil inteiro que está me assistindo nesse momento no YouTube. A regra em relação à competência territorial no processo do trabalho é o foro do local da prestação de serviço do empregado. Anotou? Foro do local da prestação de serviço do empregado. Não importa se ele foi contratado em outro lugar e nem no estrangeiro. O que importa é onde ele trabalhou. Eu não sei de onde você está me assistindo, mas eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que o empregado foi contratado na cidade de São Paulo para trabalhar na cidade de Salvador, Bahia. Alô, você de Salvador que está me assistindo. E aí ele é mandado embora. Qual é o foro competente em razão do local? Salvador, Bahia, porque foi lá que ele trabalhou. Outro exemplo, imagine que o empregado more em Florianópolis, foi contratado em Porto Alegre para trabalhar em Curitiba. Foi mandado embora. Qual que é o foro competente em razão do local? Curitiba, porque lá que ele trabalhou. Tá certo? Então essa é a regra, é o foro do local da prestação de serviço, ainda que ele tenha sido contratado em outro local ou no estrangeiro. Tá certo? Agora tem ainda, como tudo em direito, algumas exceções. A regra é essa que está no 651 que você precisa dominar. Já o parágrafo 1º vai falar o seguinte. O que fala o parágrafo 1º? Vai falar dos empregados viajantes. Olha só. Parágrafo 1º. Quando for parte no dissídio agente ou viajante comercial, a competência será da vara da localidade onde a empresa tenha agência ou filial, grifa com marca-texto. E a esta o empregado esteja subordinado, grifa, esteja subordinado. E, na falta, será competente a vara da localidade em que o empregado tenha domicílio ou localidade mais próxima. Neste caso, nós estamos diante de uma situação que específica. É o empregado viajante. Veja, ele não é autônomo, ele é viajante, tá? Então, ele é empregado, mas ele viaja, ele trabalha externamente. Nesse caso, vai ser competente o foro da localidade onde a empresa tenha uma agência ou filial e a esta agência ou filial o empregado esteja subordinado. Então, vou dar exemplo aqui, ó. A matriz da empresa é em São Paulo, mas ela tem agência e filial espalhada pelo Brasil inteiro. E esse empregado meu, ele é viajante, da empresa ele é viajante. E ele está subordinado a uma agência e filial lá em Porto Velho, Rondônia. Então, é lá o foro da competência, porque é lá que tem agência ou filial e é lá que ele está subordinado. Agora, se a empresa não tem agência ou filial, se o empregador não tem agência ou filial, aí muda, olha só. Aí é o foro do local do domicílio do empregado ou localidade mais próxima a esse domicílio
que tenha uma vara do trabalho. Vamos dar um exemplo aqui? Então, a matriz da empresa é em São Paulo, né, mas ela não tem agências e filiais. E esse empregado mora, por exemplo, em Belo Horizonte e faz toda aquela região de Minas ali, onde a empresa, repito, não tem nenhuma agência ou filial. Então, neste caso, o foro competente é do domicílio do empregado, Belo Horizonte, que tem vara do trabalho, então vai ser ali. Mas se ele morar numa cidadezinha pequenininha que não tem a vara do trabalho, vai ser da localidade mais próxima, que provavelmente essa cidade vai ser pertencente. Ficou claro? Então essa é uma exceção. Já sabe a regra e sabe a primeira exceção. Eu vou explicar o artigo 651 de trás para frente. Ao invés de eu ir para o parágrafo 2º, eu vou para o parágrafo 3º. E o parágrafo 2º ele é meio fora de contexto, você vai entender por quê. O parágrafo 3º, então, é uma outra exceção. Veja, nós temos uma regra, uma exceção e agora uma outra exceção. Em se tratando de empregador, agora que é um empregador, que promova a realização de atividades fora do local da prestação do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços. Então aqui é diferente. Aqui ao invés de é o empregado que sai, no caso do parágrafo 3º, é o empregador que sai. Pensa, parque de diversões, circos, empresas de moda, empresas itinerantes, as empresas que vão fazendo eventos aí Brasil afora, né? Essas empresas saem. Então imagine que o professor Marlon foi contratado numa determinada localidade para trabalhar numa empresa dessa, num parque, num circo e alguma coisa, né? E a empresa sai e o empregado, o professor Marlon, vai junto. Onde ele entra com a ação? Onde ele foi contratado ou no foro da prestação dos respectivos serviços. Onde eu fui contratado? Eu fui contratado em São Paulo, então é lá. Ou no foro da prestação do serviço. Onde eu tiver trabalhado, eu posso entrar com ação. Essa é outra exceção. Primeira, é o empregado que sai. Segunda, é o empregador que sai. Muito bem. E aí agora eu vou voltar no parágrafo 2º, porque ele não é exatamente uma regra de competência. Ele vai falar o seguinte, vou ler. A competência das juntas de conciliação e julgamento, hoje varas do trabalho, estabelecida nesse artigo, estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja uma convenção dispondo em contrário. Então, veja, não é exatamente uma regra de competência territorial, é uma regra de aplicação da lei, tá? Tá certo, ela fala assim, a competência se estende. Então, vamos lá, ó. Imagine que o empregado é brasileiro, tem que ser, seja brasileiro, e foi contratado no Brasil, mas para trabalhar numa agência ou filial fora do Brasil. E aí ele foi mandado embora. Onde que ele entra com a ação? Ele entra com a ação aqui no Brasil, que é o que ele fala aí. A competência se estende para aqueles empregados brasileiros contratados no Brasil, mas para trabalhar fora do Brasil. E a lei? Qual a lei que eu aplico, pessoal? Eu vou aplicar a lei mais benéfica dentro de alguns critérios, tá certo? Posso aplicar a lei brasileira, mas posso aplicar a lei estrangeira se ela for mais benéfica no todo, tá certo? Isso é importante também, não tem a ver com esse tema aqui, mas fica aqui a minha dica. No ponto aqui específico, o empregado tem que ser brasileiro, foi contratado no Brasil para trabalhar fora. Nesse caso, quando ele é mandado embora, ele volta e entra com ação aqui na Justiça do Trabalho. Beleza? Então, com isso, eu encerro competência em razão do local, em razão do território, tá bem? Que é uma competência relativa. Gostou? Deixa seu joinha aí e compartilhe geral. Até mais!